Vamos passar ao pastor Tiago com toda a liberdade para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Deus. Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. O Evangelho segundo João, capítulo 12. A partir do versículo 1, diz assim as Escrituras: 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto e a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia. Mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de ungüento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do ungüento. Então disse um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que o havia de trair: por que não se vendeu este ungüento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e carregava o que era colocado nela. Disse, pois, Jesus: deixai-a sozinha. Para o dia do meu sepultamento tem guardado. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Portanto, muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E eles foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Amém. Se assentem, por gentileza. Meus irmãos, que alegria poder estar junto com os irmãos aqui e ter esta oportunidade de servir a Deus e servir a igreja de Deus aqui nessa noite. É sempre uma alegria. E como eu costumo dizer, não existe mérito da minha parte em fazer tal ou cumprir tal missão. É bondade e misericórdia de Deus, irmãos, que nos coloca num altar como este. Pastor Felipe, muito obrigado pela alegria de estar junto com o senhor aqui, servindo a igreja. Obrigado, pastor. O Senhor continue te abençoando, o senhor, a sua família, a sua casa, no nome de Jesus. Aos demais obreiros, também todos são alcançados aí com a nossa saudação ao pastor Felipe. Meus irmãos, eu gosto muito de pensar a respeito da igreja como um organismo. E, na verdade, nós somos movidos por aquilo que os céus determina a nós. Caminhamos de acordo, o próprio Cristo nos instrui, somos instruídos pela mente de Cristo como igreja. E pensando no que a igreja expressa, não apenas de forma interna, mas no que a igreja expressa de forma externa, nós paramos diante de alguns textos que nos levam a refletir, a uma reflexão. Eu não sei se os irmãos têm percebido, mas nós estamos vivendo dias muito difíceis como igreja. Dias muito trabalhosos. O apóstolo Pedro falou a respeito desta situação que hoje nós encararíamos. Mas, entre o falar de Pedro e o viver, existe uma lacuna. E eu acredito que Pedro jamais imaginava que hoje nós estaríamos diante de tanta pressão como igreja. E hoje a gente não consegue nem se deslocar, na verdade, porque parece-nos
que a miscigenação, a mistura, né, do que é igreja e do que não é, a mistura está tão bem feita que fica um pouco difícil da gente discernir, da gente identificar, né, quem é e quem não é. Uma estratégia de Satanás, na verdade, percebam, irmãos, a estratégia do nosso adversário é exatamente essa. Não tem mais esse negócio, desviou, saiu da igreja. Hoje o diabo quer que o desviado fique dentro da igreja. Porque é mais fácil para ele se utilizar e utilizar daquele que parece que é, mas não é. É mais fácil ele usar aqui dentro do que lá fora. Porque daí é aquele conceito da maçã podre dentro de um cesto. Você está me ouvindo? Diz amém. Amém. Mas as Escrituras, ela nos traz textos que definem e traz uma definição até para que a gente use como parâmetro, a fim de não sermos enganados, a fim de não sermos ludibriados, levados por aquilo que não é de Deus e que não pertence à igreja de Deus. E esse texto aqui é um texto que traz uma antevisão. É assim que eu posso chamar, uma antevisão do que seria a igreja de Cristo como organismo vivo. Percebam, e eu prometo ser bem sucinto aqui aos irmãos. A Bíblia está dizendo aqui, segundo João, que Jesus ele decide ir a Betânia 6 dias antes da Páscoa. E o texto diz assim, que Jesus vai para a casa de Lázaro, onde estava Lázaro, o que estivera morto e o que foi ressuscitado dos mortos. O primeiro ponto aqui, irmãos, para uma definição clara e simples do que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo parte de um ponto, qual? Jesus. Não existe igreja sem Cristo. Não existe igreja sem Jesus. Isto tudo aqui só existe por causa dele, por ele, para ele. E nós não podemos fugir desta prédica, irmãos. Pastor Tiago, o que o senhor quer dizer? Existem igrejas que não têm Jesus? Aqui a gente poderia aprofundar, irmãos, a respeito de algumas casas que tem aberto por aí. Vamos chamar assim, casa, porque existe uma diferença do que é uma igreja e do que é uma simples casa ou um simples ambiente, né, para palco de algumas manifestações que parecem espirituais, mas não são. Esses dias eu estava dando uma lida sobre algumas seitas, algumas linhas, algumas filosofias que têm se pregado por aí. Irmãos do céu, ainda tem gente que acredita que se você for lá pegar uma rosa e levar para sua casa, colocar num copo de água, em 30 dias a pessoa amada volta. Tem gente que acredita nisso. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco, um dia desse aí, pastor Felipe, e os obreiros, né? Cada um com um saco de sal em cima das costas, passando no corredor, igual esse aqui, ó, e derramando o sal que era para dar para o boi comer. Derramando o sal. É umas casas, né? Não podemos taxar isso como igreja. E aí eles apregoam, eles pregam, vem, pisa no sal, passa pisando em cima do sal, que daí a porta vai abrir, que daí a coisa vai acontecer. Irmãos, é tanta latomia, deixa eu usar esse termo aqui, como diz o baiano, é tanta latomia que tem acontecido por aí, e nisso, a igreja de Cristo, acaba sendo prejudicada, porque parece, né? Eles até colocam o nome de igreja, eles até colocam uma fachada bonita, mas Jesus, irmãos, está longe de ambientes como esse. Nós precisamos estar atentos, porque o que faz a diferença num ambiente como esse aqui? O que faz a diferença? É os músicos que, com muita maestria, vêm aqui e entoam louvores? É os instrumentos? É o conforto? O que
faz a diferença aqui? Os projetos ousados que são executados, desenvolvidos, é isso que faz a diferença, irmãos? Cadeiras, luzes? Não. O que faz a diferença num ambiente como esse é a presença de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Porque se a gente entra aqui e não tem Jesus, a gente entra ruim e sai pior. Mas como Jesus está aqui, nós entramos aqui e Ele muda, Ele transforma, Ele sara. Porque o que faz a diferença no ambiente é a presença de Jesus de Nazaré. E partimos desse ponto. Não existe igreja sem Jesus. Eu me lembrei aqui, porque talvez alguém pode pensar, mas pastor, tem igreja que não tem Jesus? Irmão do céu. Conta-se a história de um senhor que, viajando, parou na porta de uma igreja. Ele tinha acabado de chegar na cidade e ele queria congregar em algum lugar. E era um lugar muito frio, inclusive. E ele foi para essa igreja, estava nevando lá para os lados da Europa. E ele chegou na igreja, aquele culto fervoroso, sabe? Pensa no culto pentecostal, era o culto que estava acontecendo. E ele parou na porta e cheio de gente ali, ninguém cumprimentou o irmão. Ficaram tudo olhando assim, meio que se afastando. E aí o irmão decidiu ficar ali mesmo, pelo fundo da igreja, acompanhando o culto, e o culto acontecendo. Louvor, uma bênção. A palavra, uma bênção. Pensa no culto, irmãos. Só que ninguém deu o mínimo de atenção que qualquer visitante em um estado comum, né, tem que receber, ou merece receber. Enfim, o culto acabou, o irmão alegre, ele falou assim, eu acho que é aqui que eu vou congregar. E o culto terminou, de repente o povo vai saindo e ele meio que olhando para ele, porque o olhar diferente é porque a igreja que ele estava, sendo num país ali da Europa, as pessoas da igreja eram tudo da cor branca, de cor clara, e ele, irmãos, era moreninho, um pouquinho mais moreno do que eu, então já começou por aí. E aí terminou o culto, o povo foi sair, ninguém falou uma palavra com ele, nem para dizer um oi, uma paz do Senhor. De repente o pastor que pregou, o pastor da igreja, desceu e estava vindo. Ele, ô pastor, posso falar com o senhor? O pastor olhou para ele de baixo para cima, de cima para baixo. Falou, pois não, senhor. Ele, pastor, acabei de chegar na cidade. Eu estou vindo de tal lugar, estou me estabelecendo por aqui. E pastor, eu estou procurando uma igreja para congregar. E olha, pastor, que culto abençoado. E eu quero congregar aqui com vocês. Daí o pastor deu uma risada e falou assim, como é que é, irmão? Não tem como o senhor congregar aqui. Aí o irmão deu um passo para trás e falou assim, como assim, pastor, não posso congregar aqui? Aí ele, meu irmão, olha a sua cor. Olha a cor das pessoas que tem aqui. Você não vai ser bem-vindo. Essa igreja aqui não te cabe. Ele, pastor, mas eu gostei do culto, gostei da palavra, gostei dos louvores e queria tanto congregar aqui, pastor. O pastor falou assim, meu filho, não cabe, não tem como o senhor congregar aqui. Daí o irmão ficou meio nervoso, falou assim, então pastor, eu vou fazer o seguinte, porque até onde eu sei quem manda na igreja é Deus. Eu vou orar, e se Deus falar para mim congregar aqui, eu vou vir congregar aqui. Quem está me ouvindo diz amém? O irmão saiu, o pastor falou assim, pode ir, pode orar. E o irmão foi, irmãos. Passou alguns dias, ele voltou. Mesmo culto, as mesmas pessoas, aquele fogo caindo, de repente termina o culto, a mesma situação. O pastor vai sair, ele chama, pastor, lembra de mim? Aí o pastor parou e falou assim, lembro. Pois é, pastor, lembra que eu queria congregar aqui? O senhor não disse que eu não cabia para congregar aqui? Lembro. Lembra que eu falei que ia orar, porque eu ia falar com Deus, porque se eu quisesse eu ia congregar? Lembro. Aí o pastor perguntou, e aí, o senhor orou? Ele falou assim, orei, e Deus falou comigo, pastor. E Deus falou o quê? Perguntou o pastor. Deus falou que realmente eu não posso congregar aqui. Aí o pastor deu uma risada e falou assim, tá vendo? Até Deus sabe que você não cabe aqui dentro. E ia saindo. Aí ele falou assim, pastor, espera. Deus falou outra coisa comigo. Aí o pastor virou e falou assim, o que é que Deus falou com o senhor? Deus falou que Jesus também tentou congregar aqui. Mas não conseguiu. Você está me ouvindo? Diz amém. Igreja que é igreja, irmãos. Jesus está sentado nos bancos com a gente. Glória a Deus. Já parou para pensar que quando a gente chega num lugar como esse, às vezes com o coração quebrado, triturado, aflito,
angustiado. O simples entrar pelo ambiente, pelas portas do ambiente que Jesus está. Quando a gente senta na cadeira, parece que tem alguém esperando a gente. A gente começa a fazer a nossa oração, de repente a angústia começa a sair. Começa a acontecer um mover dentro de nós. A gente entrou triste, mas no começo do culto a gente já começa a sentir uma alegria diferente. O que é isso, pastor? É a presença de Jesus de Nazaré que faz a diferença nesse lugar. Então aqui o texto começa dizendo que Jesus, irmãos, é a primícia. Jesus foi até a casa de Lázaro. Jesus foi para Betânia. E o texto é claro em dizer que nesse ambiente onde Jesus estava e se fez presente, também estava ali um homem por nome de Lázaro. Fala comigo, Lázaro. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz assim, ó, Lázaro, ele é aquele que estava morto e a quem o Senhor ressuscitara dos mortos. Então vamos lá. Igreja, para ser igreja, primeiro ela tem que ter Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pronto. Começa por aí. Segundo, olha que característica aqui, irmãos, de um organismo vivo dentro da igreja. E aí você pode fazer uma análise de quem é você no decorrer dessa mensagem, desse sermão. Primeiro, Jesus, ele vem Lázaro, que estava morto, mas foi ressuscitado. Oh, glória. Ô, irmãos, olha para mim. Eu gosto de pensar na ideia de Lázaro dentro da igreja da seguinte forma. Lázaro não precisa fazer nada, pastor Felipe. Nada. Lázaro é o tipo de pessoa, irmãos, que ele não precisa nem falar muita coisa. O simples fato de Lázaro existir, só a existência dele, já faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Quem é Lázaro na pessoa? Quem é Lázaro na igreja? É a pessoa, irmão, que às vezes ela não faz muita coisa, não. Às vezes ela só fica no cantinho dela. Ela vem para o culto, irmão, senta ali na cadeirinha dela, mas quando alguém olha para ela e conhece a história que tem por trás daquele rosto, a pessoa pensa, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus, Deus existe. Lázaro é a pessoa, irmãos, que carrega um testemunho tão extraordinário, um testemunho tão poderoso. Independente do que ela viveu, do que ela passou, o que as pessoas sabem a respeito de Lázaro é que algo grande marcou a vida daquele homem. Ele sobreviveu a uma experiência que talvez ninguém pudesse sobreviver. Lázaro é o homem, é a mulher que carrega as marcas de uma caminhada com Deus, as marcas de uma caminhada com Cristo. É por isso que às vezes ele não precisa fazer nada. Às vezes, irmão, ele não sabe nem coordenar alguma coisa, ele não sabe nem por onde fazer uma gestão de alguma coisa. Às vezes ele não sabe nem ler uma Bíblia direito, mas ele carrega testemunho na sua caminhada. Lázaro é aquela mulher que quando sai de casa as vizinhas olham e falam, que mulher de Deus é essa? Lázaro é o homem que quando chega do trabalho, os colegas baixam a cabeça e falam, não mexe com esse não. Que isso aí é intocável. Você está me ouvindo? Diz amém. Irmãos, eu gosto tanto de pensar nisso aqui. E a pergunta que eu faço é, onde estão os Lázaros na igreja do século XXI? Onde estão os homens que carregam testemunho? As mulheres que carregam testemunho? Será que quando a gente sai de casa, quando a gente entra no mercado, entra na farmácia, será que as pessoas, elas olham para nós e elas pensam o quê? Elas falam o quê quando nós não estamos na sua presença? Será que elas podem falar, irmãos, como falavam de Lázaro aqui? Porque olha, irmão, não sou eu. É o que o texto está trazendo ao nosso conhecimento. A Bíblia diz assim, ó, muitos dos judeus, sabendo que ele estava lá, esse ele aqui é Jesus, o texto diz assim, muitos sabendo que ele estava lá, Jesus, foram ou iam até Betânia, não só por causa de Jesus, mas para ver
a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Isso aqui pode doer, mas é para curar a nossa alma, é para nos edificar. Você sabia que vai ter muita gente aí fora, seus vizinhos, seus colegas, muita gente aí fora, que pode e virão para a igreja não por causa de Jesus? Dá para acreditar num negócio desse? Eu só acredito porque está escrito, irmão. Porque eu acredito, pastor Felipe, que não tem nada mais atrativo nesse ambiente aqui do que Cristo. Não tem. Não existe. Aqui a centralidade é Cristo, aqui o principal é Cristo, aqui vive Cristo. Então não existe nada mais atrativo que Cristo aqui no meio de nós. Você pode dizer amém? Todavia o texto está dizendo aqui que as pessoas estavam indo para Betânia, para a casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Elas não estavam indo por causa de Jesus que estava lá, que carrega toda a beleza que existe no ambiente. As pessoas iam por causa de Lázaro. Por quê? Porque era tão grande o que Lázaro carregava. Era tão extraordinário o testemunho daquele homem que as pessoas diziam assim: eu quero primeiro ver Lázaro, para mim saber quem foi que fez o que aconteceu na vida dele. Mas, irmãos, o que eu vou dizer que é sério. Tem muita gente aí fora que elas estão olhando para nós porque elas não conseguem olhar para Cristo ainda. Eu acho que você já ouviu o que eu vou falar aqui. Provavelmente algum pastor já passou por aqui e disse que você é a Bíblia que muita gente já está lendo. Eu não sei se você consegue entender, mas ao nosso redor as pessoas estão nos observando. Enquanto a Bíblia na casa de alguém está lá empoeirada, parada, travada no Salmo 23, no Salmo 91, que são os clássicos, estamos aqui nós, caminhando para lá e caminhando para cá. E o que essa Bíblia aqui está dizendo? O que as pessoas estão pensando ao nosso respeito? A igreja tem Jesus, irmãos, mas a igreja também tem Lázaro. Amém ou não amém? Amém. Onde estão os Lázaros da igreja? O texto continua dizendo o seguinte: que no mesmo ambiente onde Jesus e Lázaro estavam, fizeram ali uma ceia e Marta servia. O texto é claro, simples. Marta servia. Oh, aleluia! Eu vou resumir isso aqui. Eu pensei em discorrer aqui, mas eu vou resumir. Marta também é alguém que caracteriza a igreja. E quem é lá? Marta. Marta é aquela que serve. Eu gosto do termo que é utilizado no grego para esta palavra, que inclusive se encaixa aqui em João 12. A palavra servir, o verbo servir aqui, vem do mesmo contexto que Paulo utiliza lá em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 12, quando ele se apresenta e diz assim: eu, Paulo, servo de Cristo. Se utiliza do mesmo contexto aqui. E no termo original, no grego, koiné, a palavra servir, ou a palavra servo, vem de doulos, que quer dizer escravo. Aquele que não é dono nem da sua própria vida. E pensando nisso, irmãos, eu preciso pensar com vocês. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo porque receberemos algo em troca? Ou porque temos o Espírito que está disposto a fazer? Que tem disponibilidade? Que tem vontade? Que tem o desejo de colocar as mãos no serviço, as mãos no servir, a fim de que o nosso dono, o nosso Senhor, seja glorificado. Porque, pare para pensar,
Hoje nós estamos vivendo isso, irmãos. Eu só faço por fulano se fulano fizer por mim. Eu só coloco a mão para fazer tal coisa se eu tiver uma recompensa. Eu só vou fazer tal tarefa, executar tal tarefa, se tiver alguma coisa que venha também para as minhas mãos. Vivemos hoje dessa forma. E a igreja de Cristo, irmãos, que também se caracteriza como uma igreja de servos, não é uma igreja que pode fazer ou que deve fazer pensando em receber alguma coisa em troca. Você está me ouvindo, Isabel? Olha o que o texto diz: e Marta servia. O detalhe aqui é que a Marta do texto era a dona da casa que ela servia. Era irmã de Lázaro, um homem rico de posses, consequentemente ela também tinha dinheiro. Ou seja, não havia necessidade de Marta estar com uma bandeja na mão, carregando uma bandeja para lá e para cá, dizendo que precisa de alguma coisa. Ela tinha servos. Ela era uma das pessoas que tinha servos à sua disposição. Mas o coração de Marta estava atrelado, amarrado ao coração daquele que lhe chamou. Eu estou falando de um Cristo que falou: Marta, eu sou o seu Senhor. Marta, eu sou aquele que cuida de você. Então, cuide daquilo que é meu. Quem está me ouvindo diz amém? Hoje, irmãos, para a gente mover uma cadeira na igreja. Aleluia. Hoje, para a gente carregar um copo de água para alguém. Hoje, para a gente poder cuidar de alguma coisa. Aleluia. Meu Deus do céu, eu não posso falar porque está gravando aqui. Mas hoje está difícil lá. Está complicado. As pessoas perderam o espírito de Marta dentro delas. Por quê? Porque nós estamos apegados àquela, infelizmente, né? Aquela teologia da prosperidade que ainda respinga em nós. Então toma lá, dá cá. Mas eu acredito que nesse avivamento que nós iremos viver neste tempo, antes da igreja subir, servos se levantarão dentro da igreja. Homens e mulheres dispostos a servir a igreja. Servir a Deus. Esses dias na verdade, todo dia eu recebo um apelido. O pastor Felipe está ali sempre com a gente ali. Eu, na verdade, estou sempre ali na secretaria. E por eu ser muito despojado, muito disponível, o pastor Felipe tem conhecido a gente, eu gosto de, aonde eu posso ajudar, eu vou ajudar. Todo dia eu recebo um apelido. Esses dias eu recebi um novo, me chamaram de chofé. Mas todo dia eu recebo um diferente, irmão. Aí um dia alguém falou assim: eita, pastor Tiago, estão tirando o seu couro, hein? Eu não sei por que esses termos, esse tipo de linguagem ainda se utiliza para alguém que carrega um espírito de servo. Então, olha que mentalidade, isso não é de Deus, irmão. Porque o Senhor resolveu abraçar o pastor, porque o Senhor resolveu servir a água, porque o Senhor resolveu limpar o terreno, porque o Senhor resolveu limpar o banheiro, porque o Senhor resolveu pregar, porque o Senhor resolveu servir. Estão tirando o seu corpo. Olha a mentalidade que tenta se clausurar naquilo que é nobre nas Escrituras. Se você, irmãos, hoje resolveu servir, vão te taxar de muita coisa. Vão te chamar de... Posso falar, pastor Felipe? Vou falar. Vão te chamar de puxar saco. Olha lá. Está puxando o saco da pastora. Isso é porque tem alguma... É desse jeito, irmãos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que na igreja que Jesus estava, na igreja que Lázaro estava, Marta também estava. Deus vai levantar servos na sua igreja. Em todos os aspectos, seja no aspecto ministerial, na questão da pregação, na questão do desenvolvimento, do ensinamento. Deus vai levantar servos para servir a igreja, pregadores, pastores, missionários,
levitas, cantores, Deus vai levantar servos da sua igreja. Eu acredito nisso. Como também aqueles que amam cuidar, aqueles que amam estar na porta. Pastor Felipe, aqueles que amam estar na porta. Irmão, eu me lembro, toda vez que eu vou falar sobre isso aqui, eu me lembro quando eu comecei, eu não era nem o cooperador do cooperador ainda. Eu era apenas um novo convertido. Eu já amava estar ali na porta, recebendo os irmãos. Eu lembro, irmãos, é uma lembrança viva. O pastor chegava lá na porta da igreja com aquela devintona branca. Eu descia as escadas correndo. Quando o pastor ia descer, eu arrancava a malinha da mão dele e já pegava a malinha, vinha trazendo para o altar, colocava a malinha do pastor ali. Quando ele ajoelhava, eu ia lá e enchia a jarra de água. Irmão, não esperava o diácono, não esperava o presbítero. É um negócio que a gente carrega. E eu acredito que tem muita gente assim na igreja de Cristo. Deus vai levantar quem não ficar na porta. A igreja precisa de obreiros que recepcionem. Você está me ouvindo? Diz amém. Amém. Hoje não. Eu estou falando que você está triste. Ficar na porta para quê? Você tem as cadeiras do altar. Para quê? Para que eu vou ficar lá? Se o altar é mais, né? É mais atraente. Oh, meu Deus. Você está me ouvindo? Diz amém. Eu vou ensaiar. Eu acho que eu vou. Isso aqui é um ensaio. Se eu passar um dia me der a oportunidade de lá na reunião de novo, eu acho que eu vou falar sobre isso aqui lá. Você está me ouvindo? Diz amém. Glória a Deus. Antigamente os irmãos falavam assim: vamos limpar a igreja. Irmão, era um mutirão, né? Sobrava gente para limpar uma igreja. Hoje, vamos fazer. Meu Deus. Marta servia, irmão. A igreja tem Jesus. A igreja tem Lázaro. A igreja tem Marta. Quem é você? E para a gente poder caminhar aqui, além de Lázaro, além de Marta, a Bíblia diz assim, ó, no verso 3, então Maria, fala comigo, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo. Essa mulher aqui, vamos correr, ela vai lá no guarda-roupa, detalhe, Maria era rica, tá? Muito rica. Ela vai no guarda-roupa, ela tem uma coleção de perfume. Porque eu faço questão de falar que Maria era rica, porque tem gente que acha que o nosso evangelho é baseado numa teologia franciscana, porque a gente é crente, a gente não pode ter dinheiro. Não, irmão. Jesus ele se relacionou com muita gente, e principalmente pessoas que tinham condições. Marta, Maria e Lázaro, por exemplo. Maria tem uma coleção de perfume importado. Você gosta de perfume? Eu gosto. Eu gosto, irmão. Depois que eu descobri, eu morei um tempo no Paraguai, não, em Cascavel, na divisa, e eu descobri o que era perfume importado. Aí pronto, pastor Felipe. Eu gosto de perfume, um negócio que eu gosto. E Maria, irmãos, vai lá e escolhe o mais caro. Qual foi o valor mais caro que você já pagou no perfume? Não me responde. Mas imagina aí, o mais caro que você já pagou. Irmão, tem perfume de 50 mil reais. Tem perfume caríssimo, eu não sei qual era o de Maria. Eu sei que o preço aqui a gente pode pensar junto com aquilo que a Bíblia nos apresenta. Porque o texto diz que o perfume que Maria, ela quebra e derrama nos pés de Jesus, ele vale pelo menos 1 ano de salário trabalhado. Meu Deus. Se a gente fosse fazer uma comparação com o salário do nosso contexto, 1.518 é isso? 1.518 vezes 12 dá quanto? 18, uns 18 mil e pouquinho, se eu não me engano, quase isso, né? Imagina aí, você pegar 18 mil de oferta. Você está me ouvindo? Diz amém. Amém. É forte, né, irmão? Vai cá no texto. Imagina aí 18 mil reais de oferta e colocar nos pés de Jesus. Meu Deus. Porque é o que está escrito aqui. Essa mulher derrama a sua oferta aos pés de Cristo. Ela fala assim, deixa eu fazer um negócio aqui. E isso é de Maria. Nem todo mundo, irmão, foi chamado para ser Maria. Nem todo mundo tem a coragem que Maria tem.
Nem todo mundo tem a disponibilidade, o desprendimento que Maria tem. Nem todo mundo tem. Se eu fosse falar que dá para falar, se eu fosse falar de oferta aqui, meu Deus do céu. Mas não é o que a gente vai fazer aqui agora. Mas o que ela está fazendo aqui é trazendo uma oferta aos pés de Jesus. Aí Pedro, ou melhor, Judas, ele chega a dizer: por que essa mulher está fazendo isso? Que desperdício é esse? Porque para muitos irmãos, o que é uma decisão de honra, para outros é desperdício. Rapaz, você vai fazer isso mesmo? Vai dar mais dinheiro para a igreja? Vai fazer isso? Tem gente que é assim, o que para muitos é honra, para outros é desperdício. Maria vai lá e, quando Maria faz isso, ele diz assim, ó, que o perfume de Maria, ele encheu a casa que eles estavam. O cheiro do perfume, ele tomou o ambiente. Irmãos, tem pessoas na igreja que é mais ou menos assim. Ainda existem as Marias que o que ela faz, as suas decisões, as suas atitudes, têm o poder de respingar em todo mundo que está no ambiente. Você está me ouvindo? Diz amém. É gente, irmão, que quando toma uma decisão, ela não abençoa a sua vida dela. Não foi só ela abençoada, mas todo mundo teve a capacidade de sentir o aroma, o perfume exalando pela casa. Imagina o povo desse, meu Deus, que cheiro é esse? É gente, irmão, dentro da igreja, que quando faz alguma coisa, a vida dela é abençoada, a vida do irmão da direita é abençoada, do da esquerda é abençoada, a igreja toda é abençoada. É como se todo mundo fosse abençoado por causa das mãos de um que teve aquela coragem. Você está me ouvindo? Diz amém. Glória a Deus. Maria, a mulher que não precisa ninguém dar glória a Deus, ela dá. Maria, a pessoa, ela não espera ninguém fazer nada, ela faz. E chama a atenção. Porque esse tipo de gente que toma umas decisões assim meio, chama a atenção. E chamou a atenção de outro personagem. Agora, só para a gente poder resumir, e eu já vou passar aqui para a gente orar, para a gente encerrar. Mas olha só, irmãos, imagina uma igreja dessa. Vou virar aqui para o pastor. Imagina aí, pastor Felipe, uma igreja que tem Jesus, isso aqui é óbvio, mas uma igreja que tem Lázaro, pastor Felipe, que tem Marta e que tem Maria. Irmãos, dá para imaginar uma igreja com gente que dá testemunho, uma igreja com gente que serve, e uma igreja com gente que oferta, que adora da melhor forma possível. Já imaginou uma igreja só com esse tipo de gente? É uma igreja perfeita. Sim ou não? Sim, irmãos. Não tem gente dando problema aqui. É Marta, é Lázaro, é Maria. Imagina aí, para só gente da pesada. Só gente boa. Só que a Bíblia não encerra. O texto diz que nesse mesmo ambiente, aonde tinha Lázaro, aonde tinha Marta, aonde tinha Maria, tinha um outro personagem. Na mesma igreja, no mesmo ambiente. Quem é que estava lá? A Bíblia diz assim, ó, e Judas Iscariotes. Aí o texto fala assim, ó, aquele que havia de trair. Fala comigo, trair. Judas era traído, o texto está dizendo. Diferente de Lázaro que dava testemunho, diferente de Marta que servia, diferente de Maria que ofertava, que adorava. Judas era traidor, aquele que aperta a sua mão aqui na frente, mas nas costas está com a faca pronta para poder te esfaquear. Na igreja tinha Judas. Na igreja também tinha Judas. E tem outra característica aqui, irmão, rapidamente. Além de Judas ser traída, João é corajoso, pastor Felipe. A coragem de João em escrever essas características aqui, irmão. Olha o que o texto diz. Além de traíra, ele era... não pense, irmão, não fica com medo, não. Ladrão. Judas era ladrão. Está no texto. Se está no texto, a gente pode falar. Um homem traído e um homem ladrão. Meu Deus. Aí o texto fala assim, ó. Ele era aquele que, quando entrava um dinheiro na bolsa, ele ia lá e pegava. Ele roubava. Irmãos, onde o pastor Tiago quer chegar para a gente poder finalizar?
Eu sei que às vezes é duro a gente ter que lidar com um contexto desse. Eu sei que às vezes é difícil nós termos que lidar com um contexto como esse aqui. Mas essa é a realidade da igreja. Eu penso que se Jesus quisesse formar uma igreja perfeita, pastor Felipe, eu não caberia dentro dela. Se Jesus quisesse levantar naquele tempo uma igreja redonda, fina, perfeita, eu não poderia estar aqui agora. É por isso que nesse contexto bíblico aqui, tem todo tipo de gente. Gente muito boa. Mas aí vem um que nos qualifica a estar aqui hoje. Porque Jesus, irmãos, ele poderia ter dito assim para Judas. Jesus conhecia o coração de Judas desde o início. Jesus podia dizer assim, ó, você não cabe aqui, Judas. Você é ladrão. Vocês acham mesmo que Jesus não sabia que Judas roubava, irmão? Jesus podia dizer assim, você não cabe aqui, você é ladrão, você é um traidor, você vai me matar, Judas. Para que eu quero você do meu lado? Mas entendam, se Jesus fizesse isso, irmãos, aonde ficaria o conceito de graça que ele veio trazer para nós? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você está me ouvindo? Diz amém. Sabe por que nós estamos aqui? É porque Jesus nos ama. Irmão, Jesus te amou antes de você estar aqui. Jesus nos amou antes de nós estarmos aqui. Agora, sabe qual é a questão? É que nós hoje queremos definir, queremos decidir quem entra, quem não entra, quem cabe, quem não cabe. Porque se fulano faz, fulano não pode estar aqui, se fulano não vai. Irmão, a gente está querendo fazer o que não é para nós fazermos. A igreja é lugar de gente boa, sim, mas também existirão aqueles que precisarão passar por um processo, precisarão ser acompanhados. Não estamos aqui como juízes, não estamos aqui para colocar ninguém no inferno, estamos aqui para por exemplo, eu for um Lázaro, eu estou aqui para compreender a fraqueza do Judas. Diferente do que a gente vê por aí, fulano errou, abre a cova e enterra. Não presta mais, não cabe mais aqui. É como se os pecadores trouxessem na sua pele uma lepra que nos separa. Jesus, irmãos, nos ensina muito sobre a misericórdia. A capacidade de se debruçar em cima de um coração miserável, a fim de sará-lo, de curá-lo. Tem muita gente, para pensar, quantos desviados tem nessa cidade? Quantos desviados que poderiam estar aqui agora, estão aí fora, porque viraram as costas para eles quando eles precisavam de um abraço. Você está me ouvindo? Diz amém. A igreja de Cristo é essa, que terão e vai ter muitas qualidades, muitas pessoas extraordinárias, mas também vão se achegar ao nosso meio muitos necessitados. Estejamos preparados, que isso aqui sirva como uma profecia. Estejamos preparados para receber as ovelhas que vêm cheias de carrapicho por aí. Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Desperta em nós do mesmo Espírito que estava em Lázaro, do mesmo Espírito que estava em Marta e Maria, e se porventura carregamos traços de Judas, meu Deus, carregamos imperfeições, como carregamos, ó Deus, cada um conhece de si, sabe de si. O que nós queremos é que o Senhor tenha misericórdia de nós, compaixão de nós e nos ajude, ó Deus. Nos molda, nos transforma, nos liberta daquilo que não te agrada.
no nome de Jesus de Nazaré, e que o Senhor nos dê a capacidade, meu Deus, de compreender o próximo, compreender a falha do próximo, meu Deus. A tua palavra diz que nós precisamos ser pacientes, que nós precisamos carregar o amor em nossos corações, meu Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, levante neste tempo uma igreja extraordinária, pronta para servir e ganhar almas, meu Deus, e cuidar dessas almas no nome de Jesus de Nazaré. Quem pode dizer amém? Amém. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Graças a Deus. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu ouvi há muito tempo a frase a respeito de nós, assembleianos. E alguém disse para mim assim: Tiago, a Assembleia de Deus é uma baita de uma parteira, sabe trazer filho, mas é uma péssima babá. Irmãos, não vamos perder os filhos que o Senhor tem nos dado. Vamos cuidar. Deus abençoe. Glória a Deus.